Olá a todas e todos, e finalmente chegamos ao nosso encontro final. Ao longo das últimas semanas, ouvimos vozes de alguns atores relevantes no debate público acerca das políticas públicas destinadas a povos tradicionais de terreiros. Muitos outros atores compõem essa agenda de luta. Essa que é, antes de tudo, uma pauta de resistência ancestral. O objetivo desse encontro é realizarmos algumas reflexões a partir das complexidades que se colocam para as políticas destinadas a povos e comunidades tradicionais na América Latina e as inovações possíveis que o Estado brasileiro é desafiado a integrar nas suas rotinas públicas a fim de suprimir do seu escopo a hedionda prática do racismo institucional em relação aos povos e comunidades tradicionais de terreiro. Aqui não existem soluções mágicas. É necessário, sim, enfrentamentos cotidianos, dialógicos e integrativos. Entendemos que problemas dessa natureza fazem parte das bases estruturais da sociedade brasileira. Se o Estado brasileiro quiser, de fato, extirpar o racismo estrutural e estruturante, necessitará ouvir os atores, integrar dentro de si novas gramáticas, refundando, inclusive, as suas bases institucionais. Para vocês que nos seguiram até aqui, sejam bem-vindos a esse nosso último encontro. E sigamos juntos no desafio de fundar novas abordagens inclusivas no campo das políticas públicas destinadas a povos e comunidades tradicionais na América Latina. Por fim, eu acho que é importante a gente pensar como é que o Estado pode melhorar a gestão de suas políticas públicas envolvendo povos e comunidades tradicionais. E aí eu gostaria aqui que a gente refletisse um pouco o que são as políticas para povos de terreiro, olhando para essa experiência que nós temos compartilhado com vocês aqui nesses nossos encontros nos últimos 20 anos. Vocês escutaram pessoas que vêm de experiências pessoais diversas, pessoas que têm muito tempo de iniciadas, pessoas que têm muito tempo de militância e gestores que eram gestores e ao longo do tempo foram se ingressando ou passaram a pertencer a alguma comunidade de terreiro. Isso é importante para a gente pensar que o terreiro, ele não é um território ou uma instância que está deslocada da sociedade brasileira mais abrangente. Nós temos que considerar que os terreiros são ativos, dinâmicos, se atualizam, são contemporâneos às mudanças, valores e critérios que existem na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que preservam formas de ser e estar no mundo tradicionais, ou seja, que estão para além das transformações momentâneas ou rápidas que a nossa sociedade tem. Muitas são as complexidades, que decorrem da formação e implementação dessas políticas, de cunho étnico-racial. A primeira dessas complexidades trata-se de populações muito heterogêneas, com profundas discrepâncias, inclusive do ponto de vista socioeconômico e cultural. Então, de modo que essas políticas públicas elas precisam ser multissetoriais, em distintos níveis e esferas de governo e governabilidade, sob pena de não alcançar essas populações. Então, trata-se de populações muito ímpares, muito singulares. Então, quando você pensa em povos indígenas, não é a mesma coisa que você está falando de ciganos, que não é a mesma coisa que você está falando de povos de terreiro, que não é a mesma coisa que você está falando de quilombolas, que não é a mesma coisa que você está falando de catadores de coco, de marisqueiras. Então, existe uma complexidade nessas populações, e que desenhos de políticas públicas que não gravitem sobre distintas escalas dentro das hierarquias do Estado, as hierarquias de poder e de acesso do Estado, essas políticas não chegam nas bases. Elas terminam ficando no meio do caminho. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas como é que o Estado dá conta de fazer políticas para determinados grupos diversos, que vivem e se organizam de formas diferentes das quais o Estado mesmo se organiza? Isso é um desafio. A gente não tem uma resposta pronta que sirva de modelo para todos os estados.
para todos os governos. Eu acho que o governo tem que estar alinhado com os princípios que a Constituição Federal lhe coloca, de ampliação da democracia, do processo de gestão das políticas públicas, considerando as especificidades dos grupos com que ele dialoga. É claro que o governo não daria conta de ter políticas de educação, por exemplo, diferentes para cada segmento social que se coloca, que se organiza de forma diferente. Mas se o governo possui uma política de educação ampla, abrangente, que permite, em pequenas ações e estratégias, que esses grupos diferenciados, com identidade étnico-raciais, particulares, ou mesmo grupos que não têm uma identidade étnico-racial, mas que têm uma identidade tradicional a partir da sua produção econômica, se o governo consegue criar espaços de diálogo com essas pessoas dentro de suas políticas mais amplas, e se o Estado se propõe a funcionar não como uma caixa dura, quadrada, que não consegue se adaptar, o Estado consegue fazer uma política inclusiva onde esses grupos que se identificam de uma forma diferente podem se ver representados. Então, o que a gente traz aqui é que, por exemplo, para dialogar com povos de terreiro, é necessário que o Estado haja de uma forma transversal, que o Estado entenda que ele precisa, ao implementar uma política pública para esse segmento social, ele precisa envolver pessoas de formas e de origens completamente diferentes, que vêm de classes sociais completamente diferentes, formações educacionais, acadêmicas, experiências de vida completamente diferentes, e que o Estado precisa conectar suas políticas de uma forma integrada, pois os povos de terreiro pensam de uma forma circular. O tempo é percebido dentro das comunidades de terreiro de uma forma circular. O ancestral, que na sociedade ocidental vive no passado, né, numa linha de tempo no qual está lá o ancestral no passado, tem aqui o presente, aqui está o futuro e a gente está aqui, né, nesse presente. Para o povo de terreiro, o ancestral está no presente, ele não está congelado no passado, ele não é algo que está na memória, ele está vivo, ele está atuante, ele é agente. E, portanto, essa percepção circular da vida e da existência nos terreiros, ela precisa estar refletida na forma como o Estado implementa suas políticas públicas para esse segmento. Uma segunda complexidade que a gente aponta é justamente que, quando colocadas em prática, muitas das vezes, esses desenhos de implementação de políticas públicas, eles não consideram, né, e isso é um problema muito sério, eles não consideram nas suas modelagens as especificidades, as singularidades étnicas e culturais desses grupos considerados minoritários, né, mas que, em verdade, eles compõem esse mosaico, né, da diversidade da população, das populações latino-americanas, né? Então, essas políticas, quando pautadas de modo estándar, né, para todos, como se todos fossem iguais, elas terminam não só não atingindo o objetivo central, como também sendo uma fábrica de violências, né? Você termina não considerando o outro. Ao a política, ao Estado não considerar o outro, ele age de forma violenta e ele é fábrica de violências. Mas é importante que o governo entenda que, ao lidar com comunidades que vivem nesse processo circular, as políticas também têm que ser circulares, chegar nessas comunidades de forma circular. A liderança, a mãe de santo, que recebe uma cesta básica para distribuir para a sua comunidade, é a mãe de santo que oferece serviço de saúde, é a mãe de santo que presta serviços de assistência social ao acolher famílias que sofrem violência, ao acolher famílias que estão passando por processos de vulnerabilidade social. Eu não estou falando só de comida. Um terreiro acolhe pessoas vivendo em seu território, né? Às vezes a pessoa passa por um processo de fragilidade econômica que ela precisa morar dentro do terreiro, ela precisa de um teto, e o terreiro é esse espaço. Então, a gente entendendo que esse território é um território integral, ou seja, ele é reflexo da forma de vida circular dessa sociedade, dessa comunidade de terreiro, o governo consegue implementar políticas de uma forma mais suave, mais inclusiva e que fortalece o processo democrático. A terceira complexidade que a gente aponta, né, é que tratam-se de políticas
com grande potencial, né, de oportunizar inovações, seja no campo do desenvolvimento socioterritorial, né, seja no campo, né, da gestão social, né, e das tecnologias sociais. Né? Então, para que alcancem esse potencial de restauração dos direitos humanos dentro desses históricos de populações, né, que historicamente são negligenciadas, né, e que passam por sofrimentos, né, isso reivindica dos Estados um nível de articulação, né, que compreende tanto estratégias e valores pautados em intersetorialidade, interdisciplinariedade, transversalidade, mediação intercultural, dentre tantas outras ferramentas e tecnologias sociais, né, de diálogo intercultural, multicultural. A gente tem experiências, e não são poucas, e não estão localizadas no passado, elas estão ativas, porque mesmo quando o Estado deixa de implementar uma política num terreiro, ou seja, deixa de repassar recurso público para esse terreiro executar a política, o terreiro continua executando. O terreiro continua alimentando seus filhos, o terreiro continua prestando serviços sociais e de saúde para a comunidade de seu entorno e para a sua própria comunidade. Por fim, né, como quarta problemática, a gente aponta que pensar políticas públicas de recorte étnico-racial na América Latina reivindica outros modos de fazer a política, né? Algo que assusta muitos atores do Estado e também da sociedade civil. Né? Essas são políticas que precisam dialogar com valores e noções historicamente negligenciados, né, pela racionalidade ocidental. Né? A exemplo de ancestralidade, afetividades, circularidades, corporeidades, dentre tantos outros valores, né, que são afrodiaspóticos, que são oriundos de povos originários, como os indígenas, enfim, utilizar outros valores para dizer a política, utilizar outros valores para ler a política, utilizar outros valores, né, para fazer e implementar a política. O que o Estado precisa perceber é que a função dele é fortalecer essa comunidade para que ela continue prestando esses serviços da forma como ela entende e da forma como ela vem fazendo ao longo de séculos. Por fim, né, já à guisa de considerações finais, é necessário dizer que entre problemáticas e complexidades, né, essas agendas públicas de recorte étnico-racial, nesse contexto latino-americano, elas reivindicam novas lógicas de refundação do Estado e da própria sociedade, né, a partir de novas narrativas mais inclusivas e mais equânimes. Né? Então, nesse sentido, essa articulação entre valorização de identidades e garantia de direitos, né, ela joga um papel muito importante e relevante nesses processos onde negociações e conflitos eles estão presentes no seio da sociedade. Né? Esse, gente, é um campo onde gravitam a ação coletiva dos atores, historicamente vulnerabilizados, em prol da democracia, do republicanismo, algo que certamente reivindica novos arranjos institucionais. Então o Estado, e aí eu digo sem o perigo de fazer grandes generalizações, porque eu entendo que vocês vêm de experiências na América Latina diversas, mas a gente compartilha e compartilhou processos históricos como a colonização. Nós partilhamos aqui experiências da escravidão e que deixam marcas na nossa sociedade que até hoje nós lutamos para resolver, para superar essas marcas. Então, quando o Estado entende que essas populações do qual ele é responsável, do qual ele tem que cuidar, precisam ter um cuidado diferenciado e precisam ser respeitadas no seu modo de ser e pensar, o Estado consegue fazer a sua missão. O Estado se propõe a cuidar de gente e é o que ele precisa fazer, ele precisa cuidar de gente, ele precisa cuidar para que todos tenham direitos iguais, para que todos acessem o Estado de forma igual.
E os povos de terreiro estão aí nos últimos 100 anos tentando dialogar com o Estado, e talvez com mais sucesso nos últimos 30 anos, né, que nós temos a Constituição Federal, que cria um instrumento legal para que essa luta, para que essa demanda dos povos de terreiro se reverta em políticas públicas, em que os povos de terreiro estão dizendo: nós queremos ser agentes de direito, nós somos portadores de direitos, e como somos portadores de direito, nós queremos fazer com que esse direito ele seja preservado na nossa forma de ser e estar. Eke o ilé, Aimale. 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 Eke o ilé, Aimale.